Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, né? Uma semana abençoada para todos, tá? Que Deus proteja, guarde, coloque Jesus sempre como seu verdadeiro pastor, tá? E é o Salmo 23 hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Aqui o Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, amém? Então o Davi, ele coloca Deus como seu centro, né? Ele sabe a grandeza de Deus, ele sabe que o Senhor é o refúgio, a fortaleza dele, né? Ele socorre Davi no momento mais difícil, estava sempre presente na vida de Davi, a partir do momento que Davi ele clamava, orava, né? Cantava hinos, salmos para o Senhor, né? Instrumentos, né? E sempre Davi buscava a presença de Deus. Claro que ele errou, se afastou, mas ele se arrependeu, pediu perdão para Deus e Deus perdoou Davi. E Davi sempre era um servo fiel. Sim, porque, por isso o pessoal fala, Davi é um homem segundo o coração de Deus, amém? Então, é isso que Deus quer de nós, né? E o Senhor fala, tem uma passagem de Bíblia, não sei se é Ezequiel, que eu venho cuidar da minha, eu sou verdadeiro, eu que venho cuidar das minhas ovelhas. Porque ele viu que as ovelhas dele estão sendo largadas, abandonadas, estão servindo de rapina para os pastores que só engordam as suas ovelhas e deixam as ovelhas do Senhor abandonadas, né? O Senhor fala também nessa passagem, que acho que é Ezequiel, se eu não me engano, fala que ele, o verdadeiro pastor, vai levar as ovelhas para pastos verdejantes, né? Pastagens, né? Que elas vão ficar ali tranquilas, né? Vão ser cuidadas, zeladas, o Senhor vai zelar pelas ovelhas, né? Vai também julgá-las, ovelha por ovelha e bode, como ele fala, né? Vai restaurar a vida das ovelhas, né? Vai quebrantar os corações das ovelhas, porque muitas vezes, essa palavra foi hoje na igreja, o Senhor fala que vai quebrantar os corações, vai dar um novo coração, né? Vai fazer o nosso coração de pedra se tornar um coração de carne, né? Que possa amar, perdoar e tá dentro do propósito da vontade de Deus, né? Muitas vezes, nós mesmos, isso é para todos nós, né? A gente vai se machucando com a vida ou vai convivendo também com as pessoas assim mais fechadas e a gente vai, o coração vai ficando mais fechado, né? Vai ficando mais duro, mais insensível com a realidade, né? Vai se decepcionando, vai se frustrando, né? E as coisas não vão dando certo, e a gente vai ficando revoltado, angustiado, irado, sabe? E assim, e às vezes também nós temos momentos da nossa vida que nós tem momentos, muitos são desamparados pelas pessoas que a gente contava com elas, não é mais aquilo que a gente imaginava. Então a gente vai fechando nosso coração, a gente vai perdendo a confiança nas pessoas. E Deus não quer isso de nós. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, né? Mas o que Deus quer de nós é muito mais. Então, quando Deus fala ao verdadeiro pastor, é que nós temos que buscar a presença de Deus, né? Porque o pastor, o verdadeiro pastor, que é Jesus, para vir cuidar de nós, nosso coração, zelar pelas ovelhas, né? Proteger, guiar, nos defender dos inimigos, dos ataques dos inimigos. O inimigo faz isso, né? Ele faz com que nós tenhamos algumas situações difíceis, de afronta, qualquer coisa, para que nosso coração se endureça, né? Porque ele sabe que nosso coração fica frio, nós estamos se afastando da presença de Deus. Mas Deus não. Deus, ele quebra barreiras. Ele quer que nós façamos nosso coração, ele gosta de um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que reconhece o seu erro, a sua dificuldade também, sabe que é a sua impossibilidade. Mas Deus não, ele faz o possível, ele é Deus das possibilidades, ele é Deus de restaurar, de curar, salvar e libertar. Então Deus quer isso de nós, quer uma nova pessoa, mas para nós ter uma nova pessoa, nós temos que ter um coração restaurado, um coração purificado, né? E um coração não tirar um coração de pedra, que muitas vezes a gente se fecha demais, né? Não dá mais espaço para as pessoas porque a gente se decepcionou com elas também. Se decepcionou, então a gente tem que começar a ver, não olhar com o olho humano, mas com o olho da fé, porque no céu, eu até comentei com a minha amiga hoje, no céu a gente não vai, lá não tem, fulano não gosta de cicrano, não gosta de fulano, lá nós vamos ser irmãos, tudo, né? Lá não tem isso, não tem esse negócio que é um mais rico, um mais pobre, aquele fulano, aquele cicrano, lá nós vamos ser todos iguais perante a Deus. Nós somos, na verdade, perante a Deus, né? Nós vamos ter que esquecer o orgulho, a soberba, toda aquela... Mas é claro, Deus sabe todas as coisas, Ele conhece o coração. Ele avisa até certas coisas acontecerem, se a gente for pensar em você na sua vida, aconteceu porque Deus quer um propósito na sua vida. Deus permitiu que as coisas aconteçam, porque Deus tem para trabalhar em nós.
Porque para que nós vivemos o propósito de Deus, talvez as dores, os sentimentos, o abandono ou as rejeições da vida, é para que Deus trouxe para nós para a presença dele, né? É uma maneira como Deus trabalha e ele manter nós na presença dele, manter nós, porque Deus tem um propósito na nossa vida, né? Talvez nós temos uma felicidade momentânea, talvez nós ficássemos muito naquela tranquilidade, talvez não estaria hoje aqui na presença de Deus. Então Deus sabe o que faz, né? Você tem que confiar na palavra, amém? Então o Senhor é o pastor, ele é o verdadeiro pastor, aquele que cuida, que zela, que ampara, né? Ele sabe o que a ovelha precisa, Deus sabe o que nós precisamos, né? Então ele quer isso de nós. Então Davi ele reconhece que o Senhor é o pastor, que nada faltará, na vida não faltava mesmo, porque Deus está presente na vida dele, dando força, coragem, estratégia para ganhar as guerras, né? Porque Deus fez Davi ser um vencedor, né? Porque quem lutou, quem pelejou pelas guerras foi o Senhor, amém? Né? E entregou as vitórias na mão de Davi, né? Deu força para ele guerrear, e deu estratégia de guerra, e protegeu todas as vezes que ele era ameaçado o tempo todo. Então, o Senhor fala assim, no versículo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, porque o Senhor fez Davi repousar, descansar nele, para que o Senhor ganhasse a guerra. Oh, glória a Deus. E também junto das águas de descanso, porque Davi descansava no Senhor. Além dele ficava em pastagens, verdes pastagens, assim, repouso. Você não precisa se preocupar, porque Deus está no controle de tudo, amém? Então o Senhor também faz ele descansar nele, não se preocupar com os inimigos, não. Deus estava vendo o que estava acontecendo. Deus está no controle de tudo, amém? E aí o Senhor fala assim, ele fala no versículo 3, refrigera minha alma, guia-me pelo caminho das vezes por amor ao seu nome, né? Porque o Senhor refrigerava a alma do Davi, ele aquietava o coração dele. Quantas vezes nós estamos com o nosso coração, assim, fala de coração inquieto, né? Inseguro, com medo, situações ou muitas traições, mentiras, enganos, às vezes a gente fica tão machucado, né? Ele refrigera nossa alma, ele dá alívio no nosso coração, né? Ele acalma o nosso coração, faz-nos ficar seguro. É o próprio Deus, o pastor, o verdadeiro pastor. Ele guia pelo caminho da justiça por amor do seu nome, sim. Se nós guia pelo amor a fazer a vontade dele, né? Tá na vontade dele, na presença dele, é o próprio Deus, amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal, porque tu, Senhor, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, então, ainda que eu passasse pelas minhas dificuldades, ainda que eu tivesse qualquer situação que esteja passando, mas Deus está comigo. Eu creio nessa palavra. Você crê? Você fala, amém. Porque de todas as dificuldades que você esteja passando, mas o Senhor está com você. Não importa a situação que você esteja passando, o Deus está contigo. Glória a Deus, amém? Então você vai passar pelo vale da sombra da morte, nas situações difíceis. Situações que você vai ver que não tem saída. Situações que você vai ver que não tem uma resposta, às vezes. Tem situações que já ficamos assim, sem resposta, né? Mas só que Deus, ele quer que você persevere na fé. Deus ele é a sua saída. Ele sabe o que é melhor para você. E ele vai te dar uma estratégia para você sair da situação. Ele vai te dar um alívio, glória, né? Um descanso, né? Então nós vamos confiar o que? Na palavra. É a palavra do Senhor que nos dá descanso, nos dá força, coragem e nos vai dar uma estratégia para nós sair do vale da sombra da morte. Porque se você não crê na palavra, como você vai sair do vale da sombra da morte? A morte, ela pode tentar nos pegar, pode tentar o inimigo armar cilada para nos tentar né? É uma armadilha, mas só que o Senhor, se nós confiar no Senhor, ele vai nos tirar do vale da sombra da morte. Amém? Porque ele está conosco para nos ajudar. Você colocou a sua fé, a sua confiança no verdadeiro pastor, né? Então nada vai te faltar. Ele vai te dar proteção, estratégia, segurança, alívio, refrigério, glória, força, coragem, amém, aleluia. E ainda vai te dar armas poderosas como oração, jejum, louvor, né? Meditação também na palavra, né? E prática de bondade, caridade para você derrotar qualquer armadilha ou ataque do inimigo sobre a sua vida, amém? Então ele vai ser a vara do Senhor, né? É o cajado dele, né? Para aqueles que confiam nele, né? Aqueles que buscam, então ele vai consolar, né? Ele não vai deixar se abater, não, né? Porque Deus está conosco, o que temeremos? Mal nenhum, amém, Jesus? Glória a Deus. Então o Senhor fala assim, no versículo, o Senhor fala, prepara-se uma mesa na presença dos meus inimigos, meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice faz transbordar. Então o Senhor vai preparar assim, prepara uma mesa na presença dos seus inimigos, é aquele que ele
Mantenha ali você firme para os seus inimigos ver que Deus é contigo, porque você confiou no Senhor. Deus nos ampara os seus, né? Seus inimigos serão envergonhados e confundidos, porque Deus vai fará isso na sua vida, na minha vida, porque Deus está conosco, né? Então os inimigos vão cair por terra. Aqueles que armaram o cobra para você cair, para te jogar na cobra, é eles que vão cair. Amém? As armadilhas também que eles armaram, é eles que vão cair na armadilha deles. Porque o Senhor está vendo, o Senhor está atento. Então o Senhor unge a cabeça de nós com óleo, Ele abençoa, nos protege, né? Estamos debaixo da palavra, da unção de Deus sobre a nossa vida. Então, nosso cálice vai até transbordar do quê? De bênção, de alegria, né? De proteção de Deus, né? Porque o Senhor vai estar nos ungindo a nossa cabeça, né? Vai estar nos protegendo, nos guardando. Amém? Aleluia? O óleo é para proteger de contra qualquer tipo de ataque do inimigo, né? Para nos proteger de qualquer coisa que venha sobre a nossa mente, nosso coração. Deus não vai permitir, Deus vai revestir nosso coração, amém? Para que nenhuma maldade, nada venha sobre o nosso coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A bondade e a misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Bondade e misericórdia, todos os dias, com a graça de Deus, pela bondade de Deus, a misericórdia de Deus renova cada dia a nossa vida. Todos os dias, amém? E seguirão todos os dias da nossa vida se nós confiar, buscar a presença de Deus, crer na palavra do Senhor, viver de acordo com a palavra do Senhor, guardar o mandamento do Senhor, praticar o amor, a bondade, a justiça, o respeito, o perdão, o arrependimento também, amém? E então o Senhor habitará, nós habitaremos na casa do Senhor, né? Para tudo sempre, porque se nós estamos vivendo de acordo com a palavra, fazendo a vontade de Deus, né? Claro, irmãos, Davi pecou. Significa que nós vamos pecar, tá? Nós estamos falando de um verdadeiro pastor aqui, que o que ele quer fazer para nossas vidas. Deus quer nos curar, as ovelhas do Senhor, né? Nós somos ovelha. E as ovelhas do Senhor, ele fala que ele chama cada uma pelo seu nome. E as ovelhas assim, ouvem a voz do verdadeiro pastor, né? E elas atendem a voz, elas reconhecem a voz do verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor é aquele que ele quer cuidar das ovelhas. Ele sabe que as ovelhas estão feridas. Ele sabe que as ovelhas estão machucadas, estão fechadas, estão tristes, abatidas, estão sem esperança, né? Mas se nós confiarmos no verdadeiro pastor, que é Jesus, todas as nossas dores, nossas feridas, todas as lágrimas, né, se cessarão, todo sofrimento, toda decepção, porque o Senhor vai fazer algo novo, vai fazer nós uma nova pessoa. Então as coisas velhas já se passaram, então eis que aqui se formam novas coisas, ele faça novas coisas, né? Ele vai fazer algo novo, vai restaurar a nossa vida. Então Deus tem algo para a nossa vida, tem algo para nosso coração, algo que vai trazer alegria e felicidade. Então nós não temos que pensar naquilo que já se foi, aquilo que já foi, já se foi. Nós temos que pensar nas coisas que virão agora. Então é um novo de Deus, nós temos que crer na palavra. Algo novo o Senhor vai fazer na nossa vida. Então Ele é o verdadeiro pastor. Nada vai nos faltar se nós confiar e se entregar na presença de Deus, buscar a presença, né? Para que o Senhor possa agir na nossa vida, né? Assim como fez na vida de Davi. Quantos milagres o Senhor fez na vida do Davi, porque ele confiou no verdadeiro pastor. E é um salmo também que fala da prosperidade. A partir do momento que você só não vai, você não vai você vai ficar protegido e seguro. Deus vai te dar livramento da sua vida e vai te abençoar em tudo que você faz também, porque você colocou a sua confiança no verdadeiro pastor. E aí ele vai te fazer você prosperar, ser abençoado, uma pessoa abençoada por Deus, assim como Davi é. Então a gente tem que confiar no verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é o Senhor, e ele jamais vai deixar nada nos faltar na nossa vida, se nós confiar na palavra dele, buscar ele totalmente, todo o nosso coração. E se nós estivermos ainda com alguma coisa no nosso coração fechado, a gente pedir, Senhor, me ajuda, eu quero ter um novo coração. Me dá um coração de carne, que eu possa amar e perdoar. Tira o coração de pedra que há em mim ainda, algo que ainda não está de acordo com a sua palavra. Só o Senhor pode mudar. Não tem outra pessoa que pode mudar um coração, só Deus tem poder para mudar. Às vezes a gente vê pessoas, a gente vê situações na vida, porque a gente fala assim, meu Deus, né? Aquela pessoa não vai mudar. A gente tem esse costume de falar essas palavras de maldições, né? Palavras assim, essa pessoa não muda. Gente, para Deus nada é impossível. Deus pode mudar qualquer situação e qualquer pessoa. Você tem que crer, só falar, Senhor, eu sei que ela vai mudar. Ele vai mudar. Agora você vai falar, não vai mudar, ela é assim, ela vai ficar assim. Tem gente que fala a vida inteira, eu sou assim. Gente, não. Nós temos que tirar essa palavra. Eu não sou, se eu sou de um jeito, eu quero mudar, eu quero ser uma nova pessoa.
Todo dia você fala assim, eu quero ser uma nova pessoa. Eu não quero ser mais como eu era antes. Eu não quero ser aquela pessoa que eu fui, eu quero ser melhor. Amém? Porque com Deus a gente é melhor. A gente não é mais a mesma pessoa. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós não somos mais a mesma pessoa. Se você continuar sendo a mesma pessoa, então você não aceitou Jesus. Aceitar Jesus é querer mudar. Há uma mudança de dentro para fora. Não é só uma mudança física que a gente quer mudar. Ah, ele é crente. Não, mudança de dentro para fora. Nós temos que mudar o nosso interior. A maneira de pensar, a maneira de agir, de se comportar. E às vezes a gente vai ser testado porque Deus está trabalhando no nosso coração. Deus molda o nosso caráter. Deus quer mudar nós. Em algo em nós ainda que tem que ser mudado. Ainda não estamos dentro da vontade de Deus. Tem muita coisa para a gente mudar. É só Deus que trabalha. Ele sabe como trabalhar. É a vontade dele. Amém? Então vamos confiar no verdadeiro pastor. Vamos entregar, né, nosso coração para que ele possa cuidar. Né? Somos ovelhas do Senhor. Ele quer nos dar refrigério, ele quer nos dar descanso, ele quer nos dar proteção, ele quer nos proteger e quer também nos ajudar a superar as dificuldades, né? E também quer cuidar do nosso exterior, né? As ovelhas, às vezes elas estão muito decepcionadas com a vida, as ovelhas estão muito desanimadas, as ovelhas estão perdendo a esperança, mas o Senhor é a nossa esperança, Ele é o verdadeiro pastor e Ele vai deixar que nada nos faltará, amém? Ele vem para as suas ovelhas, ele vem ao encontro das suas ovelhas. O Senhor, mesmo que eram 100 ovelhas, uma fugiu, o Senhor fala que vai atrás da quem fugiu, deixa os 99 e vai atrás, porque se ele encontrar, vai ser uma alegria, né? Vai ser uma alegria encontrar a ovelha perdida, aquela que foi afastada do rebanho, aquela que se afastou, né? Então, se fazer um pecador, né, se redimir, né, se arrepender e voltar para o caminho do Senhor, a gente sabe que nós vamos ter um galardão lá no céu com o Senhor, né? Então isso é uma palavra do Senhor que está falando, o Senhor que está falando. Então vamos ser uma ovelha obediente, ouvir a voz do verdadeiro pastor, né? O pastor, ele quer cuidar das suas ovelhas, né? A gente vê que o mundo está muito assim, e as pessoas estão precisando de luz, de bênção, de proteção, de carinho, estão sendo machucadas todos os dias, feridas, né? Tristes, abatidas, ovelhas do Senhor. As pessoas ainda vão lá e pisam nelas, as pessoas precisam de ser levantadas, elas precisam ter carinho, amor, não julgá-las, né? A gente separá-las, Deus não quer isso de nós, Deus quer que nós sejamos acolhedor. E se nós somos filhos de Deus, nós somos ser a diferença, né? É isso que Deus quer de todos nós, amém? Deus abençoe vocês, semana de vocês, fique com Deus, né? E conte sempre com o verdadeiro pastor, coloque Deus acima de todas as coisas, buscar o reino de Deus nas coisas que serão apresentadas na sua vida e busque sempre a presença do verdadeiro pastor, tá? Confia, descansa no seu coração, né? Ele vai te dar descanso, ele vai te dar refrigério, vai te dar força, coragem, vai te dar alegria, porque nossa força é a força do teu povo e a força do teu ungido. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Tenha uma boa noite e fique com Deus. Uma feliz semana abençoada para todos e receba a palavra de Deus no coração, porque se você confia em Deus, não tem que temer a nada, amém? Glória a Deus. Ele é o verdadeiro pastor e nada nos faltará na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, amém? Glória a Deus, louvado seja. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Oh, glória, nada nos faltará, louvado seja, aleluia. Tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz seja, amém?